Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje é dia 24 de dezembro, ano 2022. Plano anual de leitura bíblica, o livro de Zacarias capítulo 6 e também o capítulo 7, Salmos 143, Provérbios capítulo 30, versículo 24 até o versículo 28 e o derradeiro está em Apocalipse capítulo 15. A porção diária deste dia tem como título Priorizando as Coisas de Deus. Baseado na leitura bíblica de Zacarias capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Amados ouvintes, o profeta Zacarias foi contemporâneo também do profeta Ageu. Ambos exerceram o ministério junto e se conheceram também. Eles começaram aí o seu ministério por volta do ano 520 a.C. E eu posso dizer para você que o profeta Zacarias conheceu pessoalmente também o profeta Ageu. É possível fazer essa inferência através da leitura dos textos bíblicos. Agora, o que eu quero dizer para os amados ouvintes é que durante o reinado de Ciro, mais de 50 mil judeus voltaram para a Babilônia. E eles ali, com uma ordem de Ciro expressa, deveriam sim realizar a construção do templo. Isso já em 536. Mas o que acontece ali é que eles sofreram oposições e o templo ficou paralisado por aproximadamente, segundo a leitura do livro de Esdras, quase 15 anos. Só depois, então, desse tempo é que, através do ministério, então, do profeta Zacarias e do profeta Ageu, que são levantados como expoente, a construção do templo, ela começa a ser, de fato, efetuada. Muita coisa aconteceu, amados ouvintes. O que aconteceu foi o descaso com as coisas de Deus. Eles, de fato e literalmente, não estavam priorizando as coisas de Deus. Se você analisar o texto, você vai ver que as casas deles, as coisas deles, estavam indo em vento e popa. E o Senhor, então, começou a provar eles. Havia também muita injustiça social. As pessoas começaram a olhar somente para o seu próprio umbigo e deixaram o juízo verdadeiro de lado, não estavam usando de misericórdia e bondade com os seus próprios irmãos de sangue, ou seja, da sua própria linhagem, com o seu próprio povo. Estavam oprimindo a viúva, estavam desfazendo do estrangeiro e tantas outras coisas más. Mas fato é que tudo o que acontece no contexto do templo e tudo que Deus faz, ele vai dizer depois que o povo colheu muito, mas recebeu pouco. E o Senhor vai dizer também que provou eles com várias pragas, e haja vista também que o profeta ele vai fazer menção a algumas coisas que Deus faz. Mas o que eu digo para a igreja, para os nossos amados ouvintes, nós não podemos deixar as coisas de Deus em segundo plano. Nós não podemos olhar para o nosso umbigo e deixar as coisas de Deus de lado. Buscai primeiro do reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quando eles voltam para Jerusalém, ao invés deles começarem a estarem trabalhando acerca da construção do templo, o Senhor levanta o profeta Zacarias e Ageu para, de fato, trazer uma advertência para eles. Haja vista que o profeta Ageu já dizia: olha, vocês têm semeado muito e colhido pouco, vocês têm comido, mas não têm nem se fartado. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado, olha, as coisas que aconteceram com vocês. Sobe agora no monte, traz madeira, edifica a casa, e dela eu vou me agradar, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, amados ouvintes, o que eu vejo aqui é que Deus, ele prova muitas vezes as nossas vidas pelas nossas negligências acerca das coisas do reino de Deus. Quantas vezes nós, como igreja, como os cristãos, deixamos as coisas de Deus em segundo plano? Quantas vezes nós deixamos as coisas de Deus de lado e priorizamos as nossas coisas? Priorizamos as nossas vidas, priorizamos as nossas conquistas, enquanto as coisas de Deus, a obra de Deus, está num decaso, está em um declínio, está em um verdadeiro abandono em muitos casos. E Deus então prova claramente o povo ali de Judá, porque o templo estava parado, e o Senhor cobra deles: cadê o templo? Vocês estão construindo as coisas para vocês, vocês estão fazendo planos para vocês, projetos para vocês, mas cadê? Vamos priorizar as coisas de Deus. Foi o que o profeta Zacarias e Ageu fala, né? Haja vista que também eles vão aqui depois, posteriormente, terminar o templo.
mas depois de muitos anos. Essa aprovação que nós encontramos no livro do profeta Ageu e Zacarias, ela vem de fato pelo descaso e pela negligência acerca das coisas de Deus. Eu digo para você agora, você músico, você que faz parte de um grupo, que lidera um grupo de pessoas, você pastor, você evangelista, você diácono, priorize as coisas de Deus. Priorize as coisas de Deus e Deus vai te abençoar grandemente. Você que faz parte de um ministério, você que tem uma chamada, você que exerce algum cargo, alguma coisa, independente da função que Deus te colocou, priorize. Não faça as coisas de Deus com descaso, com desprezo, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, nunca faça isso. Faça da melhor maneira. E nunca deixe as coisas de Deus em segundo plano. Na noite do dia 24 de dezembro, provavelmente no século XIX, Spurgeon, ele falava assim: não nos desencorajamos pela extensão de sua demora. Não desanimamos com o longo período que ele outorga à igreja, em que há luta com poucos sucessos e muitas derrotas. Isso mesmo, meus amados ouvintes. Em que há luta com poucos sucessos e muitas derrotas. Ou seja, muitas vezes na nossa vida é assim. Temos poucos sucessos e muitas derrotas. E muitas vezes isso tudo acontece por causa da nossa falta de compromisso com as coisas de Deus. Que nesse dia você possa priorizar as coisas de Deus e levar as coisas de Deus a sério em sua vida. E que o nome do Senhor venha ser glorificado. Nesse momento, feche seus olhos, encurve sua cabeça, se pode, e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu. Abençoe as nossas vidas, Senhor. Abençoe o nosso ministério, a nossa chamada. Abençoe a nossa vocação, o nosso trabalho. Abençoe os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentescos. Abençoe o nosso lar. E que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar sempre. Não só em palavras, mas no coração e atitudes. Colocar o Senhor sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.